Mateus 8, versículos, a partir do versículo de número 28. Mateus 8, 28. Bem, a palavra do Senhor diz assim: quando Jesus chegou ao outro lado do mar, a região dos Gadarenos, dois homens possuídos por demônios saíram do cemitério e foram ao seu encontro. Eram tão violentos que ninguém podia passar por ali. Eles começaram a gritar: por que vem a nos importunar, Filho de Deus? Veio aqui para nos atormentar antes do tempo determinado? A certa distância deles havia uma grande manada de porcos pastando. Então os demônios suplicaram: se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Jesus disse: vão, ordenou Jesus. Os demônios saíram dos homens e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e contaram a todos o que havia ocorrido com os homens possuídos por demônios. Os habitantes da cidade saíram ao encontro de Jesus e suplicaram que ele fosse embora da região. Os irmãos podem sentar. Querido Deus, pedimos que o Espírito continue nos auxiliando, Senhor, na ministração dessa palavra, para que o Senhor venha operar nos nossos corações aquilo que nós precisamos, abrindo, Senhor, nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, tocando e preparando o nosso coração para aceitar a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui na palavra, eu gostaria de passar aqui para os irmãos. Nós comentamos lá na casa do irmão Flávio, na visita lá, como que Deus nos deu está dando microfonia, Deus nos deu uma direção. E aí, chegando em casa, a Lenilza, ela contou com mais detalhe como é que foi a experiência, né? Nós estávamos para fazer essa visita, esse culto, né? Como diz a irmã Silvia, não é uma visita, é um culto. Nós vamos lá fazer um culto. E eu não tinha a palavra para pregar, e já estava aproximando a hora e nada da palavra vinha no coração. Eu comentei com a Lenilza que eu não tinha a palavra. De repente ela começou a cantar um louvor do fundo do baú, e o louvor era um salmo, né? E quando ela cantou o louvor, o Senhor falou com ela que era aquele salmo a palavra para ser levada na casa dos irmãos. Só que ela ficou com receio e não me falou nada, e falou assim: Senhor, se for do Senhor, Ele vai pregar essa palavra lá. Chegou lá, aí o texto que Deus colocou no meu coração era exatamente o salmo que ela havia recebido como orientação de Deus. Deus tem, na sua graciosidade, direcionado as nossas vidas, né? Temos vivido algumas experiências sem estardalhaço, sem extrapolar nada, sem banalizar nada, tudo na sensibilidade, entendendo o que Deus está fazendo nas nossas vidas,
direcionando as nossas vidas. E nós glorificamos e louvamos ao Senhor por isso. Hoje o Senhor quer falar no nosso coração. Estamos numa série de mensagens no Evangelho de Mateus. Os irmãos vão lembrar que nós pregamos no domingo passado quando Jesus acalma a tempestade, né? Então nós estamos na sequência, já finalizando agora o capítulo 8 de Mateus. E o tema da mensagem para nós essa noite: quando Jesus chega, ninguém fica neutro. Esse é o tema. Quando Jesus chega, ninguém fica neutro. Para nós entendermos que Deus quer falar ao nosso coração sobre isso, nós precisamos primeiro pensar nessa localização onde Jesus operou esse grande milagre de libertação na vida desses homens. A região ali era uma região de população gentílica. Jesus estava anteriormente do outro lado do mar, numa região judaica, uma região de população de judeus, lá em Cafarnaum. E de repente os irmãos vão lembrar que a multidão se aproximou. Jesus ordenou aos seus discípulos para entrar no barco e passar para outra banda. Até parecia que Jesus estivesse fugindo da multidão, mas não. Jesus, ele tinha no seu plano também abençoar os gentios que estavam do outro lado do mar. Atravessaram então o mar, passaram por aquela tribulação toda que nós falamos domingo passado, que foi a tempestade, mas chegaram aonde deveriam chegar. Chegando nesse local, eles encontraram então essa situação triste de dois homens que eram escravos, oprimidos pelos demônios, e encontraram em Cristo Jesus a oportunidade de um grande milagre de libertação. Pois bem, às vezes nós podemos pensar que se Jesus manifestar de uma forma extraordinária como manifestou, daquela forma, todos iriam reagir da mesma maneira. Nós ficamos tão satisfeitos, tão alegres. A irmã Ludinha estava aqui conduzindo louvor, quebrantada. A gente podia perceber o quebrantamento, ela falar do prazer de nós sermos tratados por Deus como filhos, cuidado nos detalhes mínimos, mas nem todos reagem da mesma maneira. Nós falamos da experiência que tivemos aqui do culto lá na casa dos irmãos na sexta-feira, e tantas outras experiências nessas visitas. As visitas têm sido marcadas dessas experiências, né? Desde quando nós começamos a visita nos lares tem sido assim, né, irmão? Tem sido desse jeito. Começamos essas visitas no lar dos irmãos por uma direção de Deus, e Deus tem assim mostrado como que Ele está direcionando cada visita. Isso para nós é maravilhoso, mas nem todo mundo vai dar valor da mesma maneira e vai reagir da mesma maneira. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que Jesus chegou numa região triste, uma região difícil. Jesus chegou onde havia medo, opressão, onde havia morte, as pessoas dominadas por força maligna, e Jesus chegou ali. Jesus chegou ao lugar onde havia afastamento da sociedade, pessoas afastadas da sociedade, pelas suas condições, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades, mas Jesus foi lá. E a questão é que quando Jesus chega, ninguém permanece neutro. Quando Jesus chega num lugar, ninguém permanece neutro. É o que nós percebemos aqui nesse texto. Quando Jesus chega, uns são libertos. Não é verdade? Jesus operou a libertação lá
extraordinária na vida daqueles homens. Quando Jesus chega no ambiente, uns são libertos, outros são aterrorizados com a operação do Senhor. Ali nós presenciamos essas reações: a libertação de 2 homens carentes e uma sociedade aterrorizada. Outros rejeitam. Mas e hoje? Será que mudou alguma coisa? Será que se Jesus manifestasse de forma extraordinária, seria diferente hoje na sociedade que nós vivemos? Na verdade, continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. E quando Jesus manifesta a sua presença, ele revela a situação do coração do ser humano. Cada coração é revelado quando o Senhor se manifesta. Uns vão revelar um coração que aceita, uns vão revelar um coração que se arrepende, uns vão revelar um coração disposto a mudar de vida, outros vão revelar um coração endurecido, um coração nada pacífico, um coração até revoltado. Fato é que quando o Senhor manifesta, os corações são revelados com a manifestação do Senhor. Jesus, então, nós vemos nesse texto que ele entra onde outros não entram. Qual era a situação desses 2 homens? A palavra do Senhor diz que eles eram violentos e ninguém podia passar por ali, porque aqueles homens eram violentos. E nós aprendemos uma coisa aqui: Jesus entra onde outros não entram. E nós louvamos ao Senhor por esse Jesus, que é capaz de entrar aonde o homem às vezes não entra, para resgatar uma alma aprisionada, escravizada pelo diabo. O Senhor, ele vai em lugares mais difíceis, mas ele vai para resgatar a alma. Aqueles homens estavam entre sepulcros, eram violentos, ninguém conseguia passar por aquele caminho, eram vidas consideradas perdidas. Quantas pessoas hoje, pela sociedade, é considerado pessoas perdidas? E não vou dizer só pela sociedade, não. Muitas vezes até aos olhos da própria igreja, olha e diz assim: não tem jeito para esse. Quantas pessoas já pronunciaram, cristãos já pronunciaram essas palavras malditas a respeito de alguém que está vivendo numa situação deprimida, oprimida, escravizada. E às vezes nós precipitamos com as nossas palavras e dizemos: não tem mais jeito para esse. Mas o Senhor é diferente. O Senhor não age como agem os homens. E Jesus vai exatamente até onde aqueles homens rejeitados, esquecidos, abandonados, sentenciados, quem sabe, pela sociedade. Jesus vai exatamente até lá. Cristo não evita cenários difíceis. Aqui nós aprendemos: Cristo não evita cenários difíceis para chegar e abençoar o homem. Ele não recua diante das dificuldades. Ele entra em lugares onde a religião comum não entra. Jesus vai onde a religião comum não é capaz de ir. E nós louvamos ao Senhor por isso, porque existem países que para o Evangelho chegar é difícil, extremamente difícil, fechado. Mas até nesses lugares, para alcançar almas, Jesus tem ido, Jesus tem entrado, Jesus tem alcançado vidas, tem transformado vidas. E nós louvamos ao Senhor por esse Jesus. Jesus, ele é capaz de entrar onde os outros desistiram. Os homens evitam,
mas Cristo se aproxima. Os homens evitam, Cristo se aproxima. Às vezes nós evitamos o contato com alguém, evitamos estender as mãos para alguém. Aquela pessoa é muito difícil, aquela pessoa já me chateou muito, já me aborreceu muito, e às vezes nós evitamos. É verdade, não é? Mas Jesus vai e se aproxima daqueles que nós evitamos. Louvado seja o nome do Senhor, porque se as pessoas necessitadas dependessem de nós, estariam perdidos, não é verdade? Porque nós somos tão falhos, nós somos tão imperfeitos. Deveríamos agir como Jesus, mas falhamos constantemente nas nossas ações. Mas ainda assim, Jesus, Ele se aproxima do necessitado. Outra coisa importante nós pensarmos aqui nesse texto é que o inferno reconhece quem é Jesus. Pararam para pensar nisso aqui? O inferno, ou seja, os espíritos malignos, reconhecem quem é Jesus. Antes da cidade o reconhecer, os demônios já disseram: Filho de Deus. Quando os demônios viram quem estava aproximando, já falaram assim: Filho de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus, reconhecem quem é Jesus. Há pessoas, meus amados irmãos, que frequentam ambientes religiosos, igrejas, há quanto tempo? E ainda assim não reconheceu e não sabe quem é Jesus. Quantas pessoas religiosas não sabem quem é Jesus? Mas até os demônios sabem quem é Jesus. O reino das trevas sabe perfeitamente com quem está lidando. Quando os demônios perceberam Jesus chegar, eles já começaram a perceber: a situação ficou ruim para o nosso lado. Até agora nós estávamos mandando, até agora nós dominávamos essas duas vidas escravizadas, ninguém entrava aqui, o negócio era conosco. Mas agora a situação mudou, está chegando alguém, e esse alguém não é qualquer pessoa, está chegando o Filho de Deus. E os demônios então reconheceram, e eles sabem três coisas a respeito de Jesus. Eles reconhecem que a autoridade de Jesus, eles sabem que Jesus tem autoridade, eles reconhecem que Jesus veio para vencê-los. Antes de Jesus dar qualquer ordem para eles sair, eles já sabiam, reconheciam que Jesus estava ali para vencê-los. Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. É isso que o Evangelho anuncia. Os demônios sabem disso, eles sabem e eles estremecem. E outra coisa que eles sabem, que Jesus julgará todos eles no tempo determinado. Eles falam assim: vieste nos atormentar antes do tempo. Eles têm consciência de que no final da história eles serão julgados, serão condenados eternamente, serão derrotados completamente no final da história. Eles sabem a sentença, eles têm consciência da sentença deles. Enquanto não chega isso, eles vão querer aproveitar o tempo que tem para perturbar as almas, para escravizar os homens, para enganar as pessoas, para enganar as mentes, porque é isso que eles fazem. Não basta, meus irmãos, falar de Jesus como um mestre, não basta olhar para Jesus apenas como um exemplo a ser seguido, não basta falar de Jesus como uma tradição. É preciso apresentar o Jesus que é Senhor,
o Jesus que domina, o Jesus que governa, o Jesus que tem autoridade, o Jesus que os demônios se curvam, se ajoelham, se prostram. Precisamos apresentar esse Jesus que é Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto: o mal sempre destrói aquilo que ele toca. Os demônios entraram nos porcos, e o que aconteceu com os porcos? Morreram, precipitaram, caíram no penhasco, caíram no mar e morreram. Esse é o papel do mal, papel dos demônios. Os demônios entraram nos porcos, a manada corre para a morte. O diabo promete liberdade, meus amados irmãos, mas o que ele entrega é escravidão. O mundo está cheio de pessoas escravizadas. Sabe por quê? Porque acreditaram na mentira do diabo, acreditaram que o diabo poderia dar para eles liberdade e se tornaram escravos de demônios, de espíritos malignos. Cada vez mais o mundo está pior, porque o poder das trevas está dominando essa sociedade. Promete prazer, mas entrega vazio. Olha a alma dessas pessoas, a alma está vazia, há um vazio dentro deles. Eles tentam preencher o vazio com tantas outras coisas, procuram no vício, nos prazeres momentâneos, mas o vazio continua, porque o único capaz de preencher o vazio da alma do homem é o Senhor Jesus. Enquanto o homem não tem uma experiência com Cristo que é Senhor, ele vai permanecer com o seu coração, com a sua alma vazia. O diabo promete autonomia, mas entrega a ruína. Tudo que o pecado domina começa a se deteriorar. Tudo que o pecado domina começa a se deteriorar. Famílias, se o pecado começar a dominar a casa, as famílias serão destruídas. Mentes, se o pecado começar a dominar, as mentes sofrerão as consequências. Problemas psicológicos sérios, opressões, perturbações, consciências, relacionamentos. Onde Cristo governa, no entanto, é o oposto disso. E por que as pessoas não querem? Onde Cristo governa é completamente o contrário. Onde Cristo governa, a restauração de tudo de ruim que o diabo propôs e proporcionou para as pessoas. Quando as pessoas vêm para Cristo, têm um encontro verdadeiro com Cristo, o que elas experimentam? Restauração. É verdade, não é? Cristo restaura. Esse é o Senhor Jesus. Onde Cristo governa, onde o pecado governa, há desgastes. Mas onde Cristo governa, há perdão. Há perdão. Ele não vai conseguir ficar lá de fora sem entrar e participar. Meus amados irmãos, outra coisa que nós aprendemos aqui é que para Jesus as pessoas valem mais do que os patrimônios. É isso que nós aprendemos aqui nesse texto. Para Jesus as pessoas valem mais do que os patrimônios. O que aconteceu para aqueles dois homens serem libertos? Jesus permitiu
que os demônios entrassem numa manada de porcos, era o patrimônio daqueles que criavam. Patrimônio deles. Entre perder, ter um prejuízo patrimonial e resgatar uma alma, Jesus não pensa duas vezes. O valor da alma humana ocupa-se o primeiro lugar. 2 homens são restaurados e uma manada se perde. Outra coisa que nós vamos aprender aqui é que a cidade, quando ficou sabendo do que Jesus fez com aqueles homens, o que as cidades enxergaram? O que as cidades enxergaram? Prejuízo financeiro. Mas o que Jesus enxergou? Almas restauradas, vidas libertas. Que contraste, né, irmãos? Que contraste. Muitos celebram crescimento econômico e ignoram a destruição moral. Muitos celebram, estão crescendo economicamente, mas a degradação moral cada vez pior. Como que as pessoas têm uma noção completamente invertida dos valores? Muitos defendem estruturas lucrativas, enquanto pessoas adoecem dentro dessas estruturas. Dão lucros, mas lucros à custa de pessoas que estão adoecendo. Mas o que importa não são as pessoas que trabalham para gerar o lucro. O que importa é o lucro. Que inversão! Que inversão! Cristo inverte exatamente as prioridades. Cristo ensina para nós uma coisa: a alma vale mais do que ganhos materiais. A alma vale mais do que ganhos materiais. Nunca trate, meus amados irmãos, as pessoas como se elas fossem menos importantes do que os patrimônios, do que as coisas materiais. Nunca trate as pessoas dessa maneira. Nem todos querem Jesus perto, não é verdade? Se todos quisessem Jesus perto, hoje essa igreja aqui estava lotada, né? Não poderíamos nem fechar aquela porta ali, porque não ia caber. Mas nem todos querem Jesus perto. E nós vimos claramente isso no texto aqui. Percebemos claramente isso no texto. Porque depois do milagre, a cidade pediu Jesus para se retirar. Vai embora dos nossos termos. Muitos não querem Jesus por perto. Hoje eu estava vendo um debate até bem, vamos dizer assim, ridículo, de um pastor com outras pessoas de outras religiões, que vai na contramão da palavra de Deus. E você via escancarado, as pessoas não querem Jesus. Para uma jovem pastor profetizou: você ainda vai ser uma missionária. Não quero. Um ex-pastor estava lá, servindo o outro lado, assim, e disse assim: nunca mais eu quero. Nem todos querem Jesus. Nem todos agem da mesma maneira quando Jesus manifesta a sua presença. Mas uma coisa é real:
ninguém fica neutro. De alguma maneira, o ser humano precisa responder à manifestação do Senhor Jesus. É interessante que nesse texto, ninguém negou o milagre que Jesus operou naqueles homens. Eles estavam lá, a cidade conhecia quem eram eles, sabia do estado anterior deles, sabia que realmente o milagre havia acontecido. Ninguém contestou a libertação, ninguém disse que nada aconteceu. Mesmo assim, eles pediram para Jesus ir embora. Pediram para Jesus ir embora. E por que eles fizeram isso? Porque Jesus mexeu no que eles valorizaram. Jesus tocou onde eles valorizavam. E para eles isso foi suficiente para mandar Jesus embora. O que nós aprendemos com isso? Que muitos não rejeitam Jesus por falta de evidência. Evidência é o que mais tem. E não há desculpa. Muitos não rejeitam Jesus por falta de evidência. Rejeitam Jesus por quê? Porque Jesus está tocando naquilo que eles valorizam. Rejeitam por quê? Porque Jesus confronta os seus ídolos. Ídolos que eles não querem abrir mão deles. Rejeita Jesus porque Jesus toca no lucro injusto. E eles não querem saber de alguém falando do lucro injusto deles. Rejeitam Jesus porque Jesus toca no orgulho deles. Rejeitam Jesus porque Jesus toca no pecado oculto, no pecado secreto, que eles não querem abrir mão. Rejeitam Jesus porque Jesus toca na tradição vazia, na religiosidade, na falsa segurança. Alguns preferem expulsar Jesus. Mas podemos dizer que ainda há aqueles que desejam as bênçãos de Jesus, né? Mas não querem a presença dele. É ou não é? Tem pessoas que querem a bênção. Campanha da prosperidade. A igreja lota. Passou a campanha, a igreja esvazia. Eu tenho um pastor amigo meu, uma igreja na minha rua lá, ele faz muita campanha. Igrejas que trabalham com campanhas, irmãos, podem prestar atenção. Campanha, igreja cheia. Passou campanha, igreja vazia. Sabe por quê? As pessoas querem a bênção, mas não a bênção de Jesus, mas não querem a presença de Jesus. A verdade é que ninguém fica neutro diante de Cristo. Observe, meus amados irmãos, os grupos que presenciaram aqui esse milagre. Os endemoniados foram libertos. Glória ao Senhor Jesus por isso. Os demônios tremeram quando viram Jesus. A cidade rejeitou Jesus. Os discípulos aprenderam mais alguma coisa a respeito de Jesus, como nós estamos aqui aprendendo mais um pouquinho a respeito do Senhor. Todos reagiram de uma forma. Todos reagiram de uma forma. Ainda hoje acontece da mesma maneira. Alguns se rendem diante da presença de Cristo. Alguns endurecem o coração. Não abrem o coração para Ele. Alguns adiam. Não, hoje não. Vou esperar mais um pouco. Já viu pessoas que
Quando o pastor quer ter um momento para batizar as pessoas, quem deseja batizar? Pastor, tem 1 ano que eu estou aqui na igreja, tem 2 anos que estou aqui, mas sabe como é que é? Ainda não. Muitos preferem adiar, mas alguns seguem verdadeiramente a Jesus. Alguns seguem verdadeiramente a Jesus. Ninguém permanece neutro para sempre, essa é a verdade, né? Uma hora o homem precisa se posicionar. Quando Jesus chega, as máscaras caem, porque ninguém consegue ocultar a sua realidade diante daquele que tudo sabe, que tudo conhece a meu respeito e ao respeito de cada um de nós. As máscaras caem diante do Senhor Jesus. Quando Jesus chega, os oprimidos encontram esperança que o homem não pôde dar, que a religiosidade não pôde dar. Mas quando Jesus chega, os oprimidos encontram esperança. Quando Jesus chega, as trevas perdem espaço. Ele é a luz, e onde a luz entra, as trevas têm que ir embora. Não tem como conviver junto. Aleluia por isso. Quando Jesus chega, ídolos são abalados. Ídolos são abalados. Corações são revelados. E a grande pergunta do texto não é apenas o que aconteceu com aqueles homens. O que aconteceu com aqueles homens? Essa não é a grande pergunta do texto. A grande pergunta é: o que acontece comigo quando Jesus se aproxima? Essa é a grande pergunta. Não é o que aconteceu com aqueles homens, é o que acontece comigo quando Jesus se aproxima. Eu o recebo? Eu fujo dele? Eu tento negociar com ele? Eu sigo? Essa é a pergunta que cada um precisa responder para consigo mesmo. E nós precisamos aprender uma coisa, irmãos. Em nenhum momento agir de uma maneira tão terrível, incrédula, cruel como aquela cidade que mandou Jesus embora. Não mande Jesus embora justamente quando ele veio para curar, justamente quando ele veio para libertar, justamente quando ele veio para restaurar. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de mandar ele embora? Jesus bateu na porta para perdoar, e as pessoas preferiram mandá-lo embora. Jesus chegou para libertar dos vícios, as pessoas preferiram mandá-lo embora. Jesus chegou para restaurar, as pessoas preferiram mandá-lo embora. Quantas pessoas assim? Precisamos valorizar a presença do Senhor, submeter aquele que é o Rei, disposto a governar as nossas vidas. Precisamos aprender a abrir espaço para a verdade, porque aonde a verdade entra, há libertação. Precisamos, meus amados irmãos, vivenciar a liberdade, e a liberdade que só Cristo tem para oferecer. Não é esse tipo de liberdade falsa que o diabo propõe para o homem aí fora, que na linguagem bíblica para nós seria libertinagem. Não, nós somos chamados para ser livres. Nós somos chamados para ser livres em Cristo Jesus.
Nós somos chamados para dizer não ao pecado e dizer assim: eu posso dizer não quero. Ainda que eu fracasse hoje e cometa um pecado hoje, eu posso dizer para o pecado: você não me domina mais. Não sou mais servo seu. Tem um outro Senhor na minha vida, o Senhor Jesus. E ainda que eu escorregue e peque, eu encontro perdão nele, eu encontro restauração nele, eu encontro renovo nele. Isso sim é viver a liberdade que Cristo oferece. E agora nós encerramos essa mensagem dizendo o seguinte: onde Jesus entra, o inferno recua e a vida recomeça. Amém? Toda a honra e toda a glória para aquele que é o Senhor das nossas vidas. Vamos estar cantando um louvor ao nosso Deus.